Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Estamos começando mais uma edição do Assunto É, dessa vez com Jorge Miguel, que é do Conselho da Ordem Demolê em Itabuna, e presidente do Conselho, e Edson Passo, que é venerável da loja maçônica Areópago Itabunense, a mais antiga da cidade, né? Isso, é uma loja centenária, né? Temos 103 anos, completamos agora. Foi fundada em 1º de fevereiro de 1922. E desde então estamos aqui, inclusive temos vários serviços, né, até prestados, ajudou na fundação da União Comercial, trouxe a Santa Casa, enfim. É uma loja bem antiga aqui na cidade, bem tradicional. Ela trabalhou também para a emancipação de Itabuna, no caso, ou não existia na época? É muito comum, na verdade, a emancipação é um ato político, né? Então é muito comum que se tenha a fundação de lojas maçônicas quando se aproxima da emancipação da cidade, porque germina lá. E sim, a Areópago também tem a participação, inclusive o fundador da cidade fazia parte, né, de lá dos quadros da maçonaria, foi nosso venerável. Então, é muito comum a maçonaria realmente reunir pessoas ali interessadas justamente na parte política e de emancipação de cidades. Itabuna não foi diferente, não. Agora, outro dia eu estive lendo um livro, parece que uma das primeiras lojas maçônicas da região foi em Canavieiras, há 132 anos. Correto. A loja de Canavieiras, a carta constitutiva, ela é a número 6, né? A nossa é a número 9. Ela foi assinada pelo Marechal Deodoro da Fonseca. É um fato histórico. Eu até recomendo. Eu fui lá conhecer a loja maçônica, principalmente pela curiosidade de ver a assinatura na carta constitutiva. É um documento realmente bem interessante. Certo. Mas vocês também, o senhor trabalha com a Ordem Demolê. O que é a Ordem Demolê? Exato. Eu vou passar a palavra para Jorge Miguel, mas é para dizer que a maçonaria ela patrocina várias outras ordens, digamos assim, porque nosso interesse é justamente ali promover o aperfeiçoamento moral, intelectual e espiritual do homem, para que ele, aperfeiçoado, possa transformar a sociedade em busca de algo melhor. E nada melhor do que a gente fazer isso do que justamente estar ali próximo dos mais jovens, que são no final, né, o presente e o futuro de nossa sociedade, inclusive Itabuna, da nossa sociedade grapiuna, e investir na Ordem Demolê, que está aí há 40 anos, foi uma das melhores coisas que a loja maçônica fez. Jorge Miguel está justamente como presidente atual do Conselho Consultivo, que é a liderança adulta da Ordem aqui, do capítulo 40, que está fazendo inclusive 40 anos esse ano. Enfim, a Ordem Demolê, como Eduardo já bem frisou, é uma instituição que tem esse objetivo, esse viés de preparar o jovem, né, na sua meninice, digamos assim, para que ele, quando exerce atividade adulta, ele possa ter um bom papel de influência onde quer que ele esteja na sociedade, né? É uma instituição para jovens rapazes de 12 a 21 anos que tem como cerne dos seus trabalhos trabalhar dentro dos meninos que fazem parte da instituição 7 virtudes cardeais, que são amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Então, através do trabalho dessas 7 virtudes, das nossas cerimônias e dos trabalhos que são desenvolvidos diariamente, né, e rotineiramente dentro de um capítulo da Ordem Demolê, que é a célula de funcionamento da Ordem Demolê, a gente prepara o jovem para que, na idade adulta, ele possa, onde quer que ele esteja, seja no âmbito profissional, familiar ou social, a partir da prática e do aprendizado dessas virtudes, ele possa exercer um papel de boa influência para que ele possa, de fato, trazer algo bom para a sociedade, né, e melhorar a comunidade onde ele vive. A ordem recebe moças e rapazes ou só rapazes? Não, a Ordem Demolê, ela é restrita para meninos de 12 a 21 anos, né? Dentro da maçonaria, como o Eduardo falou, existem instituições que são patrocinadas pela maçonaria e há também a Ordem das Filhas de Jó, Ordem Internacional das Filhas de Jó, que são para meninas de 10 a 20 anos, que também são trabalhados algumas virtudes, alguns valores, que também tem esse objetivo, né, de preparar as meninas para que, quando mulheres adultas, também nos diferentes âmbitos que elas forem atuar, elas exerçam um bom papel.
Agora a ordem se reúne quantas vezes por semana, por mês? Como é que é? Como Pronto. funciona? A frequência das reuniões da Ordem Demolei ela é semanal, né? Aos sábados, os meninos se reúnem para trabalhar essas virtudes e fazer as mais diversas atividades. Até porque a Ordem Demolei ela é um complemento da base familiar, da base educacional. Então, ela caminha, né? Lado a lado, tanto com a formação que vem da família, com a formação escolar. Então, por isso que nossas atividades ocorrem com a frequência apenas semanal, nos finais de semana, porque durante a semana a gente entende que o jovem tem que estar ali na escola, né, desenvolvendo esse viés acadêmico, tem a questão da base familiar, e aí a gente tem nossas reuniões que são majoritariamente aos sábados, e a gente também exerce algumas atividades filantrópicas, às vezes com frequência quinzenal, outras vezes com frequência semanal, geralmente aos domingos, onde a gente faz distribuição de alimentos para moradores de ruas, arrecadações para instituições sociais da nossa cidade, né, a depender da necessidade. Então a gente tem essa frequência de encontro semanal, né, para trabalhar essas virtudes e outras ações para alcançar os objetivos, né, da instituição. Isso. Né, o que Miguel ressaltou aí, embora a gente se encontre semanalmente, isso não quer dizer que extraordinariamente, quando necessário, a ordem não se reúna. Então, posso até dar um exemplo, quando teve as enchentes aqui na cidade de Itabuna, né, isso já tem alguns anos, a Ordem Demolei se reuniu de madrugada, inclusive, para preparar café da manhã para as pessoas que estavam desabrigadas, enfim, fazer trabalhos sociais. Então, temos as reuniões ordinárias, mas extraordinariamente, nós nos reunimos, principalmente quando vemos alguma necessidade que a Ordem possa contribuir e ajudar, que esse é o nosso objetivo também. Hoje, com tecnologia digital, hoje vocês têm grupo de WhatsApp, grupo no site, tem alguma coisa assim de referência para... A gente tem os grupos de WhatsApp, né, que são para comunicação interna entre os membros do capítulo, né, entre os membros e a maçonaria. E a gente tem as redes sociais, né, o Instagram, que eu acho que hoje é o principal veículo de difusão, de formação. A gente tem o Instagram do capítulo Itabuna, que é @capitabuna40, salvo engano, que é através de lá que a gente divulga nossas atividades, tanto as atividades internas, né, focadas para os meninos, quanto as atividades externas, né, que são os eventos de arrecadação de fundo, as ações sociais e filantrópicas. Então a gente também está inserido, né, nesse contexto das redes sociais, até porque hoje é difícil, nos tempos atuais, você tocar qualquer projeto alheio às redes sociais, né, tendo em vista a influência que a rede social hoje tem praticado, né, na vida das pessoas, principalmente dos jovens, né? Então não tem como essa possibilidade do capítulo estar atuando sem estar presente nas redes sociais. A gente tem nossas redes sociais onde a gente divulga as nossas atividades, sim. O capítulo, ele tem, Miguel já falou do capítulo, mas a Ordem Demolei, que é a maior ordem juvenil do mundo, né? É uma coisa até que vale a pena a gente citar. Ele tem também o site da Demolei Brasil. Inclusive, lá tem informações, né? Enfim, o que é a ordem, quais são os objetivos, quando foi fundada, toda a parte de estrutura, e é possível, através lá, tem um banner, né, comece por aqui, qualquer pessoa que clicar ali, inclusive, além das informações iniciais, ainda poderá procurar o capítulo que existe, eventualmente exista na sua cidade, então serve também como fonte de informação, né, o site justamente da Demolei Brasil, que é o que estrutura todos os capítulos que existem aqui no Brasil. Tem número de jovens no capítulo ou é aberto esse número? Como eu falei anteriormente, né? A instituição para jovens de 12 a 21 anos, a gente não tem uma limitação, né, de membros por capítulo. Na verdade, nós temos até uma frequência interessante de ingresso de novos membros, né? A cada semestre nós estamos fazendo iniciações com 10, 12 meninos para integrarem as fileiras da nossa instituição, né? Então não há essa limitação, né? Então o jovem que se interessar pode procurar o capítulo através das redes sociais ou pelo site da Demolei Brasil, como o Eduardo bem frisou, para fazer parte dos nossos quadros, né? Desde que tenha visões e ideias que se coadunem, né, com os princípios que a gente trabalha. Então a gente está de braços abertos para acolher, né, esses meninos, esses jovens. Vocês também promovem cursos, debates, alguma coisa assim?
Sim, sim, perfeitamente. Na verdade, a Ordem Demolei Brasil, ela tem todo um programa de atuação para os capítulos, né, que são as células da Ordem Demolei, trabalharem. Dentre elas, programas cívicos, como é o desfile do 7 de setembro, que os meninos participam. Existe também uma atividade que é denominada Dia do Meu Governo, onde o capítulo tem que propor um debate, uma instrução aos meninos sobre o funcionamento da estrutura governamental do nosso país, ou do nosso município, do nosso estado. Então, a Ordem Demolei também tem esse cuidado, né, de promover a educação e a formação dos jovens, né, que estão nas suas fileiras. Isso. É importante destacar, Kleber, é que a Ordem Demolei ela se propõe a ser uma escola de líderes e com esse objetivo e tendo essas finalidades de questões morais relacionadas aos jovens, a gente não tem como se afastar da questão educacional. Então, a gente sempre está promovendo debates, sempre está promovendo formações que direcionem os jovens para uma boa formação, justamente para que ele possa servir, né, de forma útil, digamos assim, à sociedade, dar um bom direcionamento para que a gente forme bons cidadãos, né? Esse é um dos nossos objetivos, dos nossos interesses. E só um adendo, né? Existe um projeto do capítulo Itabuna bem interessante que já está sendo feito há 2 ou 3 anos, que é o projeto Aulão Solidário, né? Que a Ordem Demolei tem essa preocupação de promover a educação não só para os membros do seu capítulo, mas também para outros jovens que não têm a oportunidade de ter acesso, né, aos conhecimentos que a Ordem Demolei passa para os seus membros. Então, há cerca de 3 anos, o capítulo Itabuna promove, às vésperas do Enem, um aulão solidário, onde alunos de escolas públicas são isentos de pagamento e os demais alunos que pagam a inscrição, o valor dessa inscrição também é totalmente destinado para doações. Então, tem esse duplo viés, né, de promover a educação e a partir da arrecadação desse evento a gente também faz ações sociais com as doações para quem necessita. O aulão desse ano vai ser quando? Com que local? Rapaz, geralmente a gente tem uma parceria com a faculdade Anhanguera e geralmente a gente faz os aulões lá. Então, é um evento que é mais organizado próximo ao Enem, né? No final do ano, ali por meados de outubro, novembro. Então, a gente vai ter mais informações mais próximo ao Exame Nacional do Ensino Médio. E essas informações vão ser divulgadas também por nossas redes sociais. Desses grupos do Demolei, sai lideranças políticas também para a comunidade? Sim, sim. Como eu falei anteriormente, né? A gente prepara o jovem para que ele exerça uma boa influência nos mais diversos âmbitos e também no âmbito político. A gente tem prefeitos de cidades aqui, ex-prefeitos, né, de cidades aqui próximas à nossa região, que são demoleis, enfim, pessoas da base do governo do estado. No Brasil afora, a gente tem vários deputados, prefeitos, vereadores também que saem da Ordem Demolei, né, que tem essa formação. Além de outros campos profissionais, né? Miguel, por exemplo, né, está atuando hoje como na área de advocacia, mas, enfim, todas as áreas da sociedade, de um modo geral, estão, de certo modo, cobertas. Então, policiais, delegados, juízes, advogados, a ordem sendo, né, a maior ordem juvenil do mundo. E pelo tempo de atuação que ela tem, a ordem existe há mais de 100 anos também, tem um século de idade. O nosso capítulo tem 40 anos, né, mas a ordem em si já é bem longeva. Então, hoje a Ordem Demolei está espalhada em vários setores da sociedade. Agora, a história de Demolei começou há 700 e tantos anos, com a caça aos cruzados, né, lá na França, né, que houve centenas de mortes. Como é que é essa história? Vamos lá, né? O contexto, até porque o porquê a Ordem Demolei se chama Ordem Demolei, não é isso? Na verdade, a Ordem Demolei, ela tem 105 anos, 106 anos de existência, né? Ela foi fundada em 1919 por um maçom dos Estados Unidos chamado Frank Sherman Land. E aí ele apresentou aos primeiros jovens, né, que iam iniciar a Ordem Demolei, que são os 9 fundadores, histórias, né, de pessoas que foram verdadeiros mártires, que tiveram lições de vida a serem explicadas. Um exemplo que é muito falado, por exemplo, é Arthur, que era o rei dos Cavaleiros da Tábua Redonda, por exemplo. E aí, dentre esses mártires, esses nomes que foram apresentados aos jovens, foi posto o nome de Jacques Demolay.
Jacques de Molay, o nome é Jacques de Molay, porque ele era da vila de Molay. Então, naquele tempo, na Idade Média, né, por volta de 1300, as pessoas eram conhecidas pelo local de onde elas eram, né? E Jacques, como era da vila de Molay, o nome dele era conhecido por Jacques de Molay. E Jacques de Molay, ele foi o último grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros dos Templários. E naquela época ele sofreu várias perseguições por questões políticas e ideológicas, podemos assim dizer, e foi preso. Passou 7 anos encarcerado nas masmorras. E o nome de Jacques de Molay foi escolhido justamente pela lição de fidelidade que ele trouxe. Jacques de Molay, embora sendo submetido a vários episódios trágicos durante 7 anos e que esteve preso, ele nunca revelou a identidade e a localização de seus companheiros. Então ele morreu como essa figura heróica, como um mártir. E com base nessa lição de lealdade e de fidelidade de Jacques de Molay, os primeiros de Molays, né, escolheram o nome dele para ser o patrono e para dar nome à nossa instituição. Nossa, Então, eu vou só essa permitir ligação. voltar um pouco porque a ordem, quando ela surgiu, ela na verdade era um clube de beisebol, né? O Frank Sherman, ele tinha um objetivo, na verdade, muito nobre. Ele queria ali reunir os órfãos da Primeira Guerra e dar para eles algum tipo de propósito, né? Alguma coisa que justamente unisse aqueles jovens ali que estavam vivendo uma situação trágica e trabalhar a mente daqueles jovens, o espírito, enfim. Então, ele começa com o clube de beisebol e depois ele percebe que a ordem tem que se tornar algo mais. E aí parte justamente para essa escolha de um patrono, né? Justamente para trabalhar essa questão da lenda, da fidelidade. E aí a ordem foi se estruturando justamente em cima desses ideais morais para a partir daí atingir os objetivos que ele desejava. Mas o Jacques de Molay não era maçom. Não. É isso, escolheu mais pela lição, na verdade, da história, mas não por uma conexão direta com a maçonaria. Na verdade, a maçonaria, ela patrocina a Ordem de Molay, mas as instituições em si, elas são independentes. Né? A Ordem de Molay tem toda uma estrutura administrativa própria, mas a maçonaria, ela observando justamente a necessidade de trabalhar com jovens, porque a maçonaria é uma instituição adulta, né? Então, havendo assim a necessidade de trabalhar com jovens, nós preferimos justamente pegar uma ordem que já estava pronta, que fazia um excelente trabalho com jovens e apoiar essa ordem. A de Molay é uma das ordens que a gente apoia a Filha de Jó também, por exemplo, que esse já é uma ordem feminina, e aí dentro disso tem também todo um universo, escudeiros, enfim, abelhinhas, né, para pegar várias faixas etárias, mas a ideia era exatamente essa, a gente patrocinar uma ordem que já tivesse objetivos que se coadunasse com a filosofia da maçonaria. Mas as ordens em si, elas são independentes, embora a gente tenha esse laço aí de fraternal, né? Tanto que a gente trata os meninos carinhosamente como sobrinhos, exatamente por considerar todos da mesma família, dentro dos ideais que nós pregamos. Há quem associa o templário também com a maçonaria por causa dos rituais e por causa do segredo. Há alguma associação entre isso aí? Então, historicamente, não há uma referência direta. O que acontece é que a maçonaria é uma instituição muito ampla, né? E nós temos diversos ritos, inclusive. Então, ela bebe de várias fontes de conhecimento e quem for visitar um templo maçônico, principalmente do rito escocês, que é um dos que é mais praticados aqui em Itabuna, e no Brasil também, de um modo geral, mas não é o único, vai encontrar muitas referências zodiacais, a cabala, aos templários. Então é natural que as pessoas acabem fazendo essa associação justamente em função da simbologia que encontram dentro dos templos. Mas é importante saber que a maçonaria, na verdade, o que ela está ali atrás de outras fontes de conhecimento, porque é um dos nossos objetivos, né? Trabalhar a parte intelectual, trabalhar a parte moral, trabalhar a parte espiritual. Então, a maçonaria ela vai fazendo isso, ela vai buscando esse leque, né, de conhecimento que a humanidade produziu, e aí ela pega essas referências, traz para dentro do templo, mas não há uma conexão, digamos assim, direta. Há uma conexão do ponto de vista filosófico, né? Pegamos ali as instituições, as ordens que tenham se coadunem com nossos objetivos, com nossas filosofias, e a partir daí a gente traz esse conhecimento para dentro. Mas a conexão direta com os templários, historicamente, não há provas. A Revolução Francesa também foi patrocinada pela maçonaria? Teve influência?
Teve. A maçonaria ela é uma instituição vanguardista, né? Muito progressista, então ela está sempre pensando à frente do seu tempo. E a maçonaria também ela teve muita conexão ali com a questão da burguesia, com aquelas novas classes que estavam surgindo. Em razão disso, ela acabou abraçando algumas das causas, né, das revoluções, dos movimentos sociais que ocorreram ao longo da história, né, não só na França, mas no próprio Brasil também. A própria independência tem influência maçônica e por aí vai. Então, assim, por ser esse, digamos assim, celeiro de pessoas com ideias que lutam pela liberdade, né, que lutam pela igualdade, então, sempre que ela encontrou resistências, governos que se associassem de alguma forma ao cerceamento das liberdades individuais, à tirania, a maçonaria se opôs. E isso nos colocou na linha de frente de várias revoluções, né? A Revolução Francesa foi uma delas, mas não foi a única. E no Brasil, vocês fizeram a independência e a proclamação da República também teve influência? Teve influência. Há uma discussão por causa da questão de datas, mas assim como, né, se liga até com a primeira pergunta que você fez com relação à questão da emancipação da cidade, então assim como a maçonaria acaba se reunindo também, né, para pensar a emancipação da cidade, de modo igual, né, na época do Brasil Império, ela se reunia ali para discutir, né, um governo mais democrático, né, um regime republicano. Então, dentro dos templos maçônicos, essa discussão já acontecia e já evoluía. É importante dizer que é isso, porque como a maçonaria tem uma capilaridade muito grande, nós reunimos pessoas de diversos setores da sociedade, de diversos vieses, e a partir disso ela consegue ali gerar discussões justamente para traçar, digamos assim, uma linha mestra, né, daquilo que a gente acha que está errado, enfim, e a partir dali merece o apoio da ordem, justamente nessas ideias. Então, de novo, quando se tem ameaça às questões de liberdade, quando se tem governos opressores, a maçonaria acaba normalmente se opondo. É tanto que nos regimes ditatoriais a maçonaria normalmente sofre bastante. Em Portugal eles botavam banana na janela, que é para dizer que ia ter reunião na... Isso, tem várias... Por conta das perseguições, né? Graças a Deus hoje isso diminuiu bastante, embora a gente ainda sofra bastante com a questão das intolerâncias de um modo geral, mas a necessidade às vezes de reunião secreta era para a preservação, né, da integridade física dos próprios membros, né, que na verdade é uma ordem que não prega a violência. Nós somos pessoas ali que estamos justamente idealizadores, né, discutindo ideias, enfim, indo numa linha de patrocínio de outras ordens, como é nossa atuação mais moderna, mas a maçonaria ela não é uma linha, digamos assim, armada. Então, em razão disso, durante muito tempo tivemos que nos reunir de forma mais discreta, né? Alguns falam que a ordem é secreta, na verdade ela não é uma ordem secreta, né? Ela atua de um modo mais discreto, mas em função disso, né? Em função da proteção dos próprios membros com relação às várias intolerâncias, que infelizmente essas ordens, de um modo geral, acabam sofrendo. E o Jovem Demolay, depois dos 20 anos, aí ele termina o ciclo dele, como é que fica? Vamos lá, a carreira do Demolay ativo, como eu já disse, ela é dos 12 até os 21 anos. Ao completar os 21 anos, esse jovem Demolay, ele passa ao status de Sênior Demolay. Ele não pode mais estar exercendo os cargos de diretoria do capítulo, ser mais conselheiro, por exemplo, que é a liderança juvenil, mas ele ainda pode continuar prestando seu serviço, ele está apto a continuar indo para as reuniões, pode até fazer parte do conselho consultivo, sendo um Sênior Demolay, embora ainda não seja maçom, mas, enfim, é só um traço simbólico essa questão de atingir os 21 anos, porque a ordem é feita para ser trabalhada, executada pelos meninos que estão na cidade, né? Que é a idade que a gente entende que está tendo a formação da personalidade do jovem, né? Então, ao atingir os 21 anos, ele atinge o status de Sênior Demolay, que é o que eu também sou hoje, por ser iniciado nas fileiras da Ordem Demolay, e ele vai ajudar o capítulo, né, de outras formas, acompanhando os meninos, aconselhando, até porque já viveu, já passou por aquela experiência, então sabe como as coisas funcionando, mas é mais um acompanhamento consultivo. Mas não, exatamente, mentor, né? Como se fosse um mentor, porque o trabalho de planejar e executar as atividades são
de fato desses jovens, eles que são os protagonistas de fato da Ordem Demolei. Nós, maçons e senhores Demolês, a gente exerce esse papel de acompanhar, dar o direcionamento, ver se está tendo algum excesso e tá ali lado a lado como referência também mais velha para esses meninos. Agora, o adolescente é inquieto, rebelde e tal, como é que é essa... É bem interessante, né, esse trabalho desenvolvido dentro da Ordem Demolei, né? Enfim, o jovem nessa idade, ele é geralmente uma caixinha de surpresa, né? Você não sabe o que é que vai sair da cabeça do jovem, né? Então, por isso que existe esse acompanhamento adulto, né? Do senhor Demolei, do maçom, do conselho consultivo, justamente para manter as atividades dentro de um certo padrão, dentro de um certo controle. Mas, no geral, os meninos que iniciam da Ordem Demolei são meninos que têm uma base familiar excelente, que já chegam muito bem lapidados dentro da instituição. Famílias estruturadas, né? Enfim, e se comportam muito bem dentro das atividades que a instituição tem a propor. Então, geralmente, são raros os casos que a gente tem problemas comportamentais, porque são meninos que já vêm de uma base muito boa e que essas bases que eles já têm são melhores trabalhadas lá no capítulo, né? A própria, digamos assim, modus operandi, né? A filosofia da ordem, a parte de toda a ritualística que a gente tem também nas reuniões, ajudam, digamos assim, no direcionamento, né? De lapidar esse jovem, justamente. Porque a gente sabe, né? É um período difícil, é um período complicado, mas há toda uma metodologia para lidar com esses jovens e as lideranças adultas, né? É o caso de Jorge Miguel, que é representante do Conselho Consultivo, estamos atentos. Né? Inclusive, nós temos funções disciplinares também, se for necessário. Mas nosso trabalho é mais esse mesmo de direcionamento, de acompanhamento, de botar esses jovens num bom caminho. Né? Normalmente eles já estão num caminho bom, então a nossa ideia é justamente mantê-los ali, aperfeiçoá-los na medida que for possível e sem tirar, como Miguel disse, o protagonismo. Afinal, se a gente se propõe a ser uma escola de liderança, temos que deixar então que os meninos atuem, né, que eles aprendam a, digamos assim, a comandar, a lidar com pessoas. Então, tentamos não tolher essas iniciativas justamente para que eles possam se desenvolver. E a orientação vocacional vocês dão também ao jovem? Por exemplo, o cara que não sabe se vai ser médico, se vai ser dentista, se vai ser advogado. Essa indecisão também. Essa orientação vocacional, ela acaba que é um pouco natural, digamos assim. Porque a gente, quando vive a Ordem Demolei na nossa adolescência, a gente acaba encontrando referências, né? Dos maçons que nos acompanham, ou até em senhores Demoleis, justamente porque a gente vê essas pessoas exercendo muito bem os seus papéis na sua vida profissional. A gente fala muito que o capítulo de Itabuna, por exemplo, é uma universidade de direito, né, disfarçada, porque se formam muitos advogados, porque os meninos se espelham naqueles maçons que exercem a advocacia com brio, que exercem o seu mistério de fato de uma forma com excelência, digamos assim, e acaba que a gente tem nessas referências. Eu mesmo me tornei advogado muito pelas referências que eu tive na Ordem Demolei, né, vendo os tios que hoje são meus irmãos atuando, né, nas frentes de batalha da advocacia. Então acaba que a gente tem essas referências, esse direcionamento vocacional, ele acontece até de forma natural, né? E como o Eduardo bem falou, a gente tem Demolei nas mais diferentes funções, sejam políticas, sociais, profissionais, no serviço público. Então a gente encontra, né, esses pilares, esses nortes de direcionamento, e é um processo natural, né, de direção vocacional que ocorre. Sim, como nosso tempo é limitado, eu gostaria de saber que mensagem vocês vão dar para os jovens que queiram entrar na ordem. Pronto, vamos lá. Assim, eu sou a prova viva do impacto positivo que a Ordem Demolei exerce na vida do jovem. Eu iniciei aos 16 anos, hoje tenho 26, são 10 anos de Ordem Demolei. E, enfim, eu tento aplicar diariamente, seja com as relações no meu trabalho, com a relação na minha família e nos outros âmbitos sociais, as virtudes que eu aprendi, que eu trabalhei na Ordem Demolei. Eu tive um desenvolvimento muito grande a partir da minha iniciação, do meu ingresso na Ordem, e eu digo que eu sou um defensor da bandeira Demolei, e digo aos jovens, né, que porventura estejam nos assistindo, ou aos pais, que vale a pena participar, vale a pena ingressar nos quadros. As grandes amizades que eu tenho hoje também são
frutos da Ordem Demolei. Então, além de trabalhar o nosso aperfeiçoamento, né, a Ordem Demolei proporciona interações que de fato a gente vai levar para a vida toda, né? Então, as pessoas que procurem saber um pouco, né, do que a Ordem Demolei faz, a gente tem nossas redes sociais, sites e informações que de fato mostram, né, a essência da Ordem Demolei e o impacto positivo que ela tem para o jovem e, consequentemente, também para a sociedade. E você, Eduardo? Eu sempre, os meninos, né, já ouviram muito meu discurso, eu sempre digo que os bons têm que se unir. E para que os bons se unam, a gente precisa, claro, dos bons espaços justamente para atrair essas pessoas. É importante você estudar, mas é importante principalmente você praticar aquilo que se estuda. Então, eu diria que se os jovens que desejam se aperfeiçoar, tá num bom caminho, né, moral, intelectual, para atuar na sua sociedade, para ser um cidadão, porque a gente quer muita coisa, né? A gente quer uma sociedade livre, justa, solidária, mas precisamos de pessoas com determinação, com coragem para atuar nessas frentes. E aí eu digo que a Ordem Demolei é um espaço que pode promover tudo isso e estimular a gerar assim bons cidadãos, a termos justamente pessoas assim responsáveis, a terem pessoas que contribuam para o bom andamento e engrandecimento de nossa sociedade. Então, participem da Ordem Demolei. Tá bom, muito obrigado. Como sextou, hoje de tarde, cedo, depois das 18 horas, vai ter um festival de caldo na Loja Maçônica 28 de julho, em benefício da Associação de Caridade Beneficente Santa Cecília, que atende mulheres com câncer. Obrigado e bom final de semana.